O papel da esquerda tem sido esse aí. Concretamente, hoje no Brasil, é de deixar aprovar a reforma da Previdência, aprovar tudo que esse governo do Bolsonaro e dos militares querem, né, fazer todo o jogo sujo, todo o papel sujo, e essa esquerda se sair bem depois das eleições, porque é uma esquerda eleitoral. Então, nós temos no Brasil hoje, né, e no mundo, isso que é tido como esquerda, na verdade, é simplesmente uma réplica assim distorcida da política burguesa dentro do movimento operário e dentro do movimento social. A esquerda hoje não se pode dizer nem que ela é da social-democracia reformista da época da Segunda Internacional. Talvez se aproxime um pouco, mas assim, meio de longe ainda, do que foi a Segunda Internacional às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Né, quando a maioria da esquerda da Segunda Internacional abandonou a ideia, aquela ideia de fraternidade entre os povos, entre os operários, entre os trabalhadores, e assimilou a histeria burguesa de defesa da pátria, né, o chamado chauvinismo. Então, quando aquele líder, o maior líder da esquerda francesa, foi assassinado, Jean Jaurès, em Paris, em 1914, porque ele era considerado um líder pacifista que prejudicava os interesses da França, porque todo mundo tinha entrado nessa de cada um defender sua pátria. Quando ele foi assassinado, um balde de água fria parece que foi jogado, né, em todas as outras lideranças que estavam naquele momento, de uma certa forma, alertando para o perigo da guerra. Mas era um alerta muito pacifista. Estou dizendo isso porque aqui no Brasil hoje, quando o Lula foi preso, primeiro que ele não estava lutando contra o golpe que estava em curso. A única guerra contra a qual ele estava lutando, eu acho que era a própria guerra, que é a luta de classes, que o Lula não queria. Então ele foi preso. Foi preso e uma prisão de uma forma muito estranha, porque ele se entregou como um cordeiro sobre uma promessa de uma parte da cúpula do PT de que ele seria solto logo, que dependia de manobras ali, jurídicas, etc. Então, assim, desde que eles começaram as prisões e o abafa em cima do PT, desde que eles prenderam o Zé Dirceu, a esquerda, em geral, virou refém da Lava Jato. Então, por isso que eu estava falando a questão do assassinato do Jean Jaurès, na França. Quando a esquerda francesa se esvaziava diante desse fato, em 1914, todos os olhos da esquerda mundial estavam voltados para o maior partido socialista que tinha no mundo, que era o Partido Alemão, que tinha quadros políticos como Augusto Bebel, o que o Alejandro falou aí agora há pouco, Wilhelm Liebknecht, o Karl Kaustin, Franz Mehring, a Rosa Luxemburgo, Eduard Bernstein, né, dentre vários outros quadros. Ou seja, era um partido enorme, com diversos jornais, revistas, muitas escolas, e tinha até uma universidade. Ou seja, era o maior partido socialista do mundo. Tinha 1/3 do parlamento
Sabe o que eles fizeram? Votaram favorável aos créditos de guerra. Então, a esquerda mundial, nesse momento, ela se espatifa na lama. Hoje, o que nós temos na esquerda mundial não se iguala nem de longe ao que foi o Partido Socialista, chamado naquela época de social-democrata, né, alemão. Temos? Acho que não. Nós não temos sequer, a esquerda sequer tem uma imprensa organizada. Não tem lideranças capazes, na verdade. Tem um bando de vendido que procura salvar, na verdade, o seu modo e o seu meio de vida burguês, com compra de bens, com viagens, com conforto para si mesmo, para os seus filhos. É um punhado de militante que passa o dia nas redes sociais fazendo fofoca e não tem sequer a coragem de fazer qualquer discussão programática. Porque o programa deles é o programa do imperialismo. O que sobrou da esquerda, que nós vemos no mundo hoje, está em pequenos grupos, né, que estão espalhados, dispersos por aí. O movimento Lula Livre é um movimento coordenado pela conspiração dos que levaram o Lula à prisão. O Lula se entregou sob o conselho do Eduardo Cardoso, do Eugênio Aragão, do Paulo Pimenta, do Haddad e de outros, sob o argumento que, se não se entregasse, o Sérgio Moro poderia, né, em outros processos, e não pela condenação em segunda instância pelo triplex, né, poderia pedir uma prisão preventiva dele, e que a prisão preventiva, né, ela não teria habeas corpus. A mentira foi provada agora com a soltura do Temer, que conseguiu um habeas corpus com a prisão preventiva. Então, só mentira, só manobra para manter o golpe. Na verdade, para manter o Lula preso também, né, porque ele ganharia as eleições, conforme o Volmar já falou agora há pouco. O pior disso tudo, desse golpe tramado lá na cúpula, é que ele envolve os setores mais de base dos partidos de esquerda e do movimento sindical, que já estava bastante desgastado, porque os dirigentes sindicais não fazem trabalho de base, não faz sequer boletim, não vão na porta das empresas para conversar com os trabalhadores, preferem passar a maior parte do tempo dentro das sedes dos sindicatos com ar-condicionado, congelando qualquer espírito de luta. Nós temos aí um punhado de dirigentes sindicais que aproveitam as liberações para cuidar da vida pessoal, fazer compra, fazer curso universitário, dorme até tarde, chega atrasado dos compromissos quando faz algum compromisso, inventa todos os tipos de desculpa, né? Eles ficam até doentes. Então, mata a sogra várias vezes, o pneu do carro fura não sei quantas vezes, é um monte de coisa, um monte de desculpa, é só golpe. Então, agora, esses dias soltaram um balão de ensaio que o Lula poderia ser colocado em liberdade. E ele ficaria isolado no seu sítio lá na represa Binimes. Diante da situação que está colocada, da crise que os companheiros estão colocando, o Lula pode ser até solto. E se ele for solto, essa cúpula petista, Eduardo Cardoso, Eugênio Aragão, esses que eu já citei, Paulo Pimenta, Haddad, etc., esse grupo da mensagem ao partido, o Lula para ser solto, vai ter que fazer um acordo com eles de sair falando que eles são heróis. Que eles tiraram ele da cadeia, etc, etc.
Então, o que nós temos aí de esquerda, neste momento, é praticamente nada. Então, voltando um pouco à questão da Segunda Internacional que eu estava falando, né, dele estar fazendo a campanha pelo pacifismo, temos que lembrar que o Marx não era um pacifista. Para ele, a revolução não ia acontecer com bombas de paz ou com pombinhas brancas, lenços brancos. Para o Marx, a violência é a parteira da história. Então, ele morreu antes disso, desses acontecimentos? Provavelmente não. Com certeza, ele não estaria de forma alguma alinhada com esses chauvinistas e nem com esses pacifistas. Ele estaria a favor da luta de classe, da guerra de classes, do internacionalismo proletário. Então, Lenin entendeu muito bem isso. Entendeu muito bem o que deveria ser feito. Né? Quando ele diz que deveria aproveitar os operários e os camponeses armados para mirar essas armas não para os operários de outro país, de outra nação, mas se não virar essas armas para os seus próprios patrões. Por isso que a Revolução Russa foi vitoriosa, porque ela tinha um partido revolucionário e lideranças revolucionárias na cabeça. Hoje nós temos uma esquerda que não, nem pacifista nesse sentido aí dos caras da Segunda Internacional não era, porque esses caras pelo menos eram competentes no que faziam. Escreviam, elaboravam, tinha programa, etc. Então, na verdade, o que nós temos à esquerda aí, ela é, de uma certa forma, pacifista, mas é uma paz para os trabalhadores, que é uma paz de cemitério. Porque o que está levando os trabalhadores é para a morte. Né? Com esse desvio parlamentarista, com esse cretinismo parlamentar. Nós temos um acontecimento na história que foi muito importante, em pleno andamento da Primeira Guerra Mundial, que foi um encontro pequeno, mas decisivo para a esquerda mundial, que ocorreu em 1915, em setembro de 1915, né, praticamente do que havia sobrado da esquerda, que não tinha se integrado, que aconteceu em Zimmerwald, na Suíça, com 38 delegados, eles aprovaram um pequeno manifesto que foi redigido por Trotsky, e que esse manifesto é que começou a fazer um trabalho sério junto às várias frentes que estava tendo na guerra. Então, esse manifesto criou, na verdade, as primeiras faíscas, as primeiras chamas de desconfiança dos trabalhadores contra a guerra, que mostrava a barbaridade, né, que os trabalhadores já sentiam na pele daquilo que estava acontecendo e das contradições que eram aquela guerra. Hoje, o que a esquerda consegue fazer diante de tantos ataques e de iminentes guerras, como a que pode acontecer aqui, do nosso lado, inclusive nos envolvendo, né, para destruir forças produtivas, para destruir regiões inteiras? Né, invadir a Venezuela e tomar o petróleo. Alguns estão até fazendo campanha de fora Maduro. Então, assim, a loucura completa. Nas eleições passadas agora, em que dizem, supostamente, né, que nós estamos chamando que isso não aconteceu, que o Bolsonaro foi eleito, a esquerda não deveria ter participado de forma alguma. Ela deveria ter boicotado e denunciado aquelas eleições como a escalada do golpe. Quando prenderam o Lula, e ele estava em primeiro lugar nas pesquisas, nós dizemos várias vezes,
Mas não. A cúpula do PT, o grupo do Haddad, participou como se estivesse na mais perfeita normalidade da democracia. E o pior de tudo, que é a tese que nós levantamos, hein? Teve outras pessoas que levantaram, mas fomos praticamente juntos nisso aí. Eles participaram com a estratégia para perder as eleições. Nós dissemos isso várias vezes antes do dia da votação. Eles quiseram perder para deixar o Bolsonaro e os militares fazerem o trabalho sujo e eles ficarem como oposição consentida, né? Uma espécie de MDB da época da ditadura militar. Um papel ridículo. Uma esquerda completamente integrada ao regime, que vai ser peça importante na aprovação da destruição da Previdência, das privatizações, das demissões dos trabalhadores, na medida em que ela não organiza mobilização nenhuma, não vai na base, não só convoca manifestações fakes, como foi feito no último dia 22, como foi feito no 22 do mês passado, né, em São Paulo, numa quarta-feira, onde participaram só a burocracia. Então, eles vão deixar o Bolsonaro fazer o trabalho sujo para se apresentarem nas próximas eleições como salvador da pátria. É uma esquerda eleitoreira. Então, essa esquerda, ela deseja mesmo que os trabalhadores se ferrem. Ela quer que os trabalhadores se ferrem. Sabe por quê? Segundo essa esquerda, os trabalhadores e os mais pobres têm que se ferrar, porque eles votaram no Bolsonaro. Ou seja, só eles é que são, só esses militantes, essa cúpula, é que é inteligente. E só eles é que sabem o que é bom para os trabalhadores, para os pobres. Parece que eles esquecem muito rápido, esses senhores inteligentes. Eles esquecem que durante 13 anos do governo federal, o PT só deixou cair migalha. E os banqueiros se locupletaram de lucros recordes. O Lula bateu no peito várias vezes e disse isso. Então, nós temos aí uma esquerda golpista. Foi durante o governo Dilma que começou, na verdade, o golpe contra os trabalhadores. Nas eleições, nós vamos cansar de repetir isso, não. A Dilma disse que não mexeria nos direitos, nem que a vaca tussa. Mas antes de tomar posse para o seu segundo mandato, em dezembro de 2014, no finalzinho de dezembro, dia 29 de dezembro, ela anunciou um pacote de ajuste nas regras para acesso ao abono salarial, seguro-desemprego do pescador artesanal, na pensão por morte, no auxílio-doença. Na educação, o lema do governo Dilma era pátria educadora. E sabe o que ela fez? Ela fez um corte de 7 bilhões no orçamento do Ministério da Educação. Dilma, ela acusava os especuladores, os monetaristas, de querer fazer um ajuste que prejudicaria os trabalhadores com o aumento do superávit primário. Mas sabe o que ela fez? No governo dela, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou a taxa básica de juros, a tal de Selic, em 0,5 ponto percentual, passando de 11,75 para 12,25. Isso é muito.
É muito. Em 2013, antes, a Dilma, em 2013, já havia sancionado a lei das organizações criminosas, a lei 12.850, lei da qual o PT e a própria Dilma estão aprovando. Estão sendo enquadrados nessa lei que ela mesma sancionou. Depois, em 2016, a Dilma sancionou a lei antiterrorista, com algumas restrições, etc., mas ela sancionou a lei antiterrorista. Uma lei altamente criminalizadora dos movimentos sociais, que, inclusive, militância petista e da esquerda ia ficar, e ficou, né, e ainda está contra as cordas com essa lei, né, com essa lei das organizações criminosas, com essa lei antiterrorista, né, e o PT está nela, caiu na própria rede. Apesar de tudo isso, de todo esse golpismo, de toda essa traição, nós batemos na tecla de que o impeachment da Dilma foi parte do golpe, que foi um dos primeiros degraus ali do golpe. Porque, na verdade, o crime que ela foi acusada, as pedaladas fiscais, é coisa que todo governo, todos os governos, inclusive dos estados, faziam. A Dilma foi retirada da presidência porque não era mais possível deixar cair migalha para os pobres. Porque a economia estava entrando numa crise muito grande. O Brasil foi altamente atingido pela queda nos preços das matérias-primas, né, nas chamadas commodities. O imperialismo não podia manter mais um governo de frente popular, que era muito caro. Era necessário, naquele momento, e hoje continua sendo, rapidamente rumo a um Estado mínimo, a um neoliberalismo pornográfico. Então, a Dilma foi derrubada com a ajuda de todos os corruptos do Brasil em nome da lisura. O PT e a CUT, o que fizeram? Convocaram algumas manifestações controladas, só de militante, sem trabalho de base. Ou seja, por quê? Porque é uma esquerda que tem medo dos trabalhadores. E o movimento também contrário ia acontecendo, os trabalhadores iam cada vez mais ganhando distância dessa burocracia, desses burocratas. Setores da classe trabalhadora chegaram a ter ódio do PT e da esquerda burocrática em geral. Então, isso aconteceu, mas daí afirmar que o Bolsonaro foi eleito com expressiva votação dos trabalhadores, como diz o PSTU, e a direção do PT e do PCdoB, revela que não é conhecer, que eles não conhecem nada da nova estratégia das guerras híbridas aplicadas pelo imperialismo. Que estas eleições não foram só manipuladas, como a gente sabe que todas as eleições burguesas são manipuladas, elas foram controladas e ganhas na mão grande. Nós vamos fazer um hangout daqui uns dias do Brexit e vamos mostrar, né, como que o Brexit foi um plebiscito na Inglaterra, como que foi manipulado completamente. Aqui não só que foi manipulado, com call centers, trabalhando o tempo inteiro, Google, o WhatsApp, as redes sociais todas. Nós tivemos nessa eleição vários indícios de candidatos que seriam eleitos com praticamente 100% de certeza e que não foram eleitos. Um exemplo escancarado foi da Dilma, que concorreu ao Senado no estado de Minas Gerais, né, que estava à frente, primeira colocada nas pesquisas, e não foi eleita. Então, nós temos o seguinte, um golpe em que todos os partidos brasileiros foram destruídos, um a um. Não sobrou pedra sobre pedra. Né?
Então, isso é parte de uma estratégia do imperialismo de impor o caos, né? Da doutrina de choque, das guerras híbridas, das revoluções coloridas. É verdade que o imperialismo ainda tem um enorme aparato para provocar desestabilização, conflito, guerras, etc. Mas, no fundamental, o que seria fundamental é que o imperialismo não tem a mínima capacidade, mas a mínima capacidade de reverter o desastre que é o sistema capitalista, que é a crise profunda do capitalismo, que não tem volta. É uma situação que nós temos aí que coloca os trabalhadores contra as cordas, em situação de desemprego e miséria, né? Em subempregos, terceirização, e essa massa vai reagir. Não tem como. Sempre reagiu em outras épocas históricas. E não tem como. Vai reagir ou vai morrer de fome? Ah, vai reagir. Pode ser derrotada? Pode. Mas pode vencer também e abrir uma etapa, né, de novas revoluções, inclusive sem o controle dessa burocracia partidária e sindical completamente integrada ao regime. Então, o grupo Mensagem ao Partido, dentro do PT, o que ele quer hoje? Conformar uma nova organização, talvez uma nova organização partidária, bem nos moldes do que seria a social-democracia europeia. Mas aí tem um detalhe importante que nós temos que perguntar. É possível fazer isso nessa crise capitalista mundial? E ainda mais no Brasil, que é um país subdesenvolvido, exportador de matéria-prima, com a crise enorme. Então, falei muito do PT, mas nós temos o PCdoB, que é uma agremiação altamente oportunista, que apoia qualquer burguês de plantão em troca de uns trocados. Na verdade, o PCdoB vai perdendo, inclusive, a sua base, e isso de forma acelerada, hein? Há vários desgarramentos, insatisfação dentro do PCdoB, com a política que a direção do PCdoB tem adotado, que é altamente oportunista. O PSOL tenta assumir o lugar do PT, principalmente pela política da teoria das opressões. Acontece que a política petista, meus amigos, ela faliu. E não há muito o que ocupar aí. Além do mais, o PSOL é um balaio de gatos. Não só de gatos, de ratos também, que aceita apoio até da Rede Globo para conseguir votos. É uma organização, é um partido que já nasceu completamente integrado ao regime, porque ele é um rompimento parlamentar do PT. Então é isso que é a verdade sobre o PSOL. O PSTU, que é dito um dos mais radicais, que quer a revolução, que papapá, parará, parará, é uma agremiação sindicalista. Eles escamoteiam tudo, todas as discussões em troca dos aparatos sindicais. Isso tem consequências. Eles cometem erros primários na caracterização da situação política internacional. Por exemplo, agora em relação à Venezuela, já se colocou a favor da derrubada do Maduro. A mesma situação eles tiveram em relação ao Brasil com Fora Todos, que era a mesma política do imperialismo e da ultradireita. Então, pela sua análise escolástica da realidade, o PSTU vem cometendo um erro atrás do outro, e isso leva a rompimentos quase que em sequência das suas fileiras. E na base de tais erros, e aí que é a questão importante, está a composição social
da direção do PSTU, que é pequeno burguesa. Eles ganharam, o PSTU ganhou alguns sindicatos no funcionalismo público, e isso só veio a reforçar essa tendência pequeno burguesa dentro dessa organização. Então, para ir finalizando, né, o que se encontra de esquerda hoje está, né, diluído nessas pequenas agremiações. Temos casos individuais de militantes dentro desses partidos aí que eu acabei de citar, que também estão um pouco perdidos, querendo romper, sabe que não é isso, mas não vê muito por onde ir. Pelo mundo afora também, que a gente tem visto aí, são pequenas agremiações locais tentando sobreviver a essa pressão toda. Então, o que nós estamos fazendo na unidade operária e aqui no jornal Gazeta Revolucionária é tentar abrir uma trincheira aí de análises mais sérias da realidade, com estudos mais aprofundados, né, para apontar uma política de direção para essas massas que vão explodir qualquer hora, sem dúvida. Com isso, eu vou ficando por aqui, porque eu já falei demais, e passo a palavra para o companheiro Florisvaldo, dos movimentos populares de São